O capítulo começa mostrando o protagonista de costas, sendo descrito como um homem de meia idade completamente concentrado, enquanto forja uma arma. Entretanto, sua tranquilidade é interrompida quando um espírito de aparência jovem surge questionando se ele realmente acredita que terá sucesso e, além disso, pergunta se ainda pretende continuar sua vingança. Em resposta, o protagonista afirma friamente que caso o espírito esteja ali apenas para incomodá-lo, seria melhor sair de sua vista. Ainda assim, o espírito continua provocando, dizendo que já é tarde demais para buscar vingança. Mesmo sendo provocado, o protagonista o ignora e continua forjando a arma. Logo depois, a cena revela parte do sofrimento carregado pelo protagonista. Diante de seus olhos, aparece uma mulher chamada Seol enforcada, sua terra natal completamente devastada, e além disso, a imagem de seu pai morto. Diante dessas memórias dolorosas, o espírito comenta que não existe mais motivo para a vingança, já que foram as próprias armas criadas pelo protagonista que destruíram sua família. No entanto, o protagonista responde de forma decisiva que aquilo não passa de baboseira, e declara com um olhar frio que irá até o fim. Em seguida, a cena muda para o protagonista caminhando em direção a um enorme castelo enquanto carrega uma caixa de madeira. Durante o trajeto, ele reflete internamente que acabou se tornando o ferreiro da seita do sangue, e que, durante 15 anos, viveu como um ferreiro demoníaco. Apesar de negar a tragédia, ele admite que tudo aconteceu por sua culpa, e conclui que, já que foi ele quem começou aquilo, também será ele quem colocará um fim em tudo. Pouco depois, uma voz permite sua entrada no castelo. Assim que entra, várias vozes ecoam pelo local, proclamando que todos os demônios deveriam se ajoelhar diante da glória do demônio divino. Ao mesmo tempo, um guarda anuncia em voz alta que o céu demoníaco derrubou Zhongguoyang há 15 anos, e que finalmente a seita do sangue havia superado a seita de Anhu. Enquanto todos permanecem ajoelhados, o guarda continua exaltando o grande e nobre senhor conhecido como Demônio de Sangue. Além disso, ele revela que para celebrar aquela data especial, o ferreiro demoníaco criou a 9ª arma divina dedicada ao soberano. Enquanto isso, o protagonista caminha lentamente pela passarela até parar diante do guarda. Em seguida, ele se ajoelha e entrega a caixa de madeira para que o homem a examine. Porém, ao abrir a caixa, o guarda percebe, confuso, que ela está completamente vazia, mesmo emitindo um brilho roxo intenso. Nesse instante, o protagonista manipula uma adaga envolta em energia púrpura, e declara friamente que aquele seria o dia de sua vingança. Sem hesitar, ele dispara a adaga divina, atravessando o guarda instantaneamente. Mesmo diante da morte, o homem continua sem entender o que aconteceu. Logo depois, o protagonista avança determinado, afirmando que acabará com o demônio de sangue. Em seguida, ele lança novamente a adaga em direção ao soberano demoníaco, causando uma explosão gigantesca. Contudo, para sua surpresa, o demônio de sangue bloqueia o ataque usando apenas um dedo. Mesmo chocado, o protagonista pensa que ainda não acabou, e decide usar até sua própria energia vital, juntamente com o estilo de combate aprendido com o próprio demônio de sangue, para derrotá-lo. Dessa forma, o ataque consegue rasgar o braço direito do inimigo, antes de atingir diretamente seu olho, provocando uma enorme onda de energia. Gravemente ferido, o protagonista acredita finalmente ter completado sua vingança. Porém, logo em seguida, o demônio de sangue se levanta completamente regenerado, segurando a própria adaga divina nas mãos. Impressionado, ele elogia o ataque do protagonista, dizendo que foi magnífico, e comenta sobre a natureza incomum da arma, uma adaga sem forma e sem ki.
Enquanto isso, o protagonista entra em desespero, ao perceber que o inimigo já parecia prever sua traição desde o início. Confuso, ele se pergunta como o demônio de sangue ainda está vivo. Então, a mão do soberano demoníaco se aproxima lentamente até agarrar o protagonista pelo pescoço e erguê-lo no ar. Em seguida, o demônio de sangue critica sua vingança, afirmando que, mesmo sendo o sucessor da seita Tang de Sichuan, buscar vingança era inútil. Revoltado, o protagonista responde que ele não merece sequer mencionar o nome de sua família. Contudo, o demônio apenas lamenta, dizendo que, caso ainda restasse um pouco de Qi em seu núcleo, talvez tivesse permitido que ele sobrevivesse. Mesmo à beira da morte, o protagonista o amaldiçoa para toda a eternidade. Então, colocando um fim naquela batalha considerada fútil, o demônio de sangue declara que espera que o protagonista cumpra suas expectativas em algum momento dessa eternidade. Logo depois, ele afirma que lhe concederá um presente e pronuncia algumas palavras misteriosas que o protagonista não consegue compreender. Confuso com a situação, o protagonista ainda tenta entender o que aquilo significa. Mas, antes que pudesse reagir, o demônio de sangue o arremessa violentamente em direção à morte. O protagonista ainda permanecia no ar após ser arremessado pelo demônio de sangue. O inimigo manipulava a adaga à distância, e em seguida disparava a arma em uma velocidade absurda, envolta por uma intensa energia vermelha cor de sangue, até atingir diretamente a cabeça do protagonista. Logo depois de cair ao chão com a adaga cravada na cabeça, ele começava a refletir internamente sobre o que teria feito de tão errado para que sua vingança fracassasse. Apesar de ter nascido com um dantian deformado, ele havia conseguido descobrir um talento único para criar armas divinas. Ainda assim, continuava se perguntando se tudo teria sido diferente caso pudesse enxergar o futuro. Nesse momento, o narrador revelava que, no dia em que o mundo foi unificado pelo caminho demoníaco, o ferreiro demoníaco Tang Seo-un encontrou a própria morte. Entretanto, logo em seguida, a cena mudava abruptamente para alguém tentando chamar a atenção do protagonista, perguntando se ele estava ouvindo o que estava sendo dito. Ainda confuso com sua regressão, o protagonista refletia internamente sobre onde estava e por que sua cabeça doía tanto. Ele acreditava ter morrido, mas, estranhamente, ainda conseguia ouvir e sentir tudo ao seu redor, levando-o a questionar o que havia acontecido após a batalha. Pouco depois, o homem à sua frente tornava a perguntar se ele realmente não estava ouvindo. Ao mesmo tempo, outro companheiro tentava chamar sua atenção. Foi então que o personagem desconhecido ergueu a mão e acertou um tapa em seu rosto. O protagonista reagia confuso com a agressão enquanto tentava compreender a situação. Em seguida, o homem exaltado perguntava se agora ele finalmente estava concentrado. Nesse instante, o protagonista reconhecia os rostos diante dele como Zhu Namping, Meng Guk e Li Hosang. Logo depois, percebia quem estava atrás dele, até que ela o chamava de jovem mestre. Assim, ele imediatamente se lembrava do passado trágico daquela garota. Enquanto refletia internamente, o protagonista percebia que aquele acontecimento havia ocorrido 16 anos atrás. Naquele dia, enquanto Li Hosong comemorava por ter se tornado discípulo do líder da Aliança Murin, Seol havia sido violada e ele não conseguira protegê-la. Diante disso, o protagonista começava a retirar o próprio manto, enquanto ainda se perguntava se tudo aquilo não passava de um sonho. Contudo, ao retomar a consciência da realidade, ele dizia para Seol que tudo estava bem e que ela não precisava se preocupar. Em seguida, cobria a jovem com um manto e se desculpava por não ter conseguido protegê-la naquele momento. Entretanto, antes que a situação pudesse se acalmar,
Lee Ho-song surgia tentando atacar o protagonista pelas costas, enquanto perguntava sobre o que ele estava falando. Porém, naquele momento, o protagonista refletia internamente que mudaria tudo daquela vez. Na cena seguinte, ele bloqueava o ataque, segurando o braço do agressor, e em tom sério afirmava que lhe daria uma última oportunidade para se desculpar com Seol. Surpreso com a mudança repentina de atitude, Lee Ho-song conseguia se soltar e assumia a posição de combate. Logo depois, justificava suas ações, alegando que Seol o havia seduzido e que ele não tinha culpa alguma, além de perguntar se o protagonista desejava morrer. Porém, o protagonista respondia friamente que sua irmã era inteligente demais para fazer algo daquele tipo, e acrescentava que ela havia recusado a proposta de Lee Ho-song. Irritado, Lee Ho-song mandava o protagonista calar a boca, mas ele continuava provocando, afirmando que, se fosse mulher, também teria feito o mesmo. Completamente alterado, Lee Ho-song gritava novamente para que ele se calasse. Ainda assim, o protagonista seguia debochando, dizendo que o homem cheirava a lixo e perguntando quem seria capaz de gostar dele. Cansado das provocações, Lee Ho-seong sacava a espada e afirmava que veria se ele continuaria falando dentro de um caixão. Mesmo diante da ameaça, o protagonista continuava zombando dele. Então, no instante em que o ataque era lançado, ele se esquivava subitamente, deixando Lee Ho-seong completamente surpreso e questionando como aquele golpe havia sido evitado. Enquanto isso, o protagonista refletia internamente que emboscadas eram estritamente proibidas no Murim ortodoxo. A batalha prosseguia, e o protagonista continuava desviando de todos os ataques do adversário. Durante o confronto, ele se lembrava de que no passado não havia conseguido vencer aquela luta. Contudo, ao retornar à realidade, esquivava-se novamente e sacava 2 adagas escondidas no peito, perguntando, em tom debochado, se aquilo era tudo o que Lee Ho-seong possuía. Tomado pela raiva, Lee Ho-seong respondia que o protagonista era arrogante demais para alguém que apenas sabia se esquivar. Logo depois, ambos avançavam na mesma direção, preparados para atacar um ao outro. Confiante, Lee Ho-seong preparava um golpe poderoso e afirmava que o protagonista não conseguiria se defender daquela técnica. Entretanto, o protagonista bloqueava o ataque com facilidade, deixando o inimigo completamente surpreso. Em seguida, voltava a provocá-lo, perguntando novamente se aquilo era tudo o que ele tinha. Logo depois, em um movimento extremamente rápido, o protagonista prendia a espada de Lee Ho-seong com as adagas, fazia o adversário perder o equilíbrio e o chutava para fora da sala. Ainda sentindo o impacto, Lee Ho-seong tentava se levantar enquanto o protagonista liberava uma intensa aura assassina, deixando-o perplexo e dominado pelo medo. Sem perder tempo, o protagonista avançava utilizando a técnica morte de um único ponto, pegando o adversário completamente desprevenido. No instante seguinte, ele atravessava a mão direita de Lee Ho-seong, arrancando um murmúrio de dor do inimigo. Então, o protagonista afirmava friamente que aquele não era o momento para agir como um fraco, pois aquilo era apenas o começo. Mesmo ferido, Lee Ho-song não conseguia acreditar que o suposto fracassado do clã Tang de Sichuan havia conseguido derrotá-lo. Além disso, questionava como alguém incapaz de usar o Dantian poderia possuir tamanha força, perguntando que tipo de feitiçaria havia sido utilizada. Com uma expressão séria, o protagonista então declarava que não permitiria que a Aliança Murim continuasse fornecendo artefatos divinos para a seita do sangue aprender as artes marciais demoníacas. Ele afirmava que jamais deixaria aquele futuro se repetir. Por fim,
Enquanto se aproximava lentamente de Lee Ho-sung, o protagonista admitia que ele estava certo. Ao mesmo tempo, o adversário, completamente ferido e aterrorizado, implorava para que ele não se aproximasse, enquanto lançava diversos objetos em sua direção. Contudo, o protagonista se defendia facilmente dos projéteis, e declarava feiamente que não era um herói. Em seguida, dizia que era melhor acabar logo com aquilo, e ordenava que Lee Ho-sung aguardasse ansiosamente, pois o próximo ataque atravessaria diretamente o seu coração.